Bem, pessoal, vamos continuar o nosso estudo sobre geometria analítica e o tópico de hoje é a equação reduzida de uma circunferência. A gente vai partir da definição de o que é uma circunferência e a gente vai encontrar a equação reduzida ou normal. Pode cair assim na sua prova. Então, inicialmente, você tem um determinado ponto C. Imagine assim, um plano cartesiano e você tem um ponto C. Esse ponto, evidentemente, vai ter as suas coordenadas, né? A e B. No caso, x e y, né? A gente diz que a circunferência, pessoal, todos os pontos que vão estar à mesma distância desse cara aqui, ó. Então imagine um conjunto de pontos onde todos os pontos vão estar a uma determinada distância. Distância geralmente é a letra D, mas aqui a gente vai colocar a letra R. Então um ponto que vai estar aqui vai estar a uma determinada distância R. Um outro ponto que está aqui vai estar também a uma determinada distância R. Um outro ponto aqui vai estar a uma determinada distância R. E assim sucessivamente. Dessa forma, a gente define circunferência como o conjunto de pontos equidistantes desse ponto C, de centro, a uma determinada distância R, que a gente chama de raio. Beleza? Então eu acredito que não é tão difícil assim a compreensão dentro da geometria analítica. Bom, vamos fazer o seguinte, imagina novamente esse ponto e conceba a ideia da circunferência e imagine um determinado ponto aqui, sobre a circunferência, mais ou menos aqui. Esse ponto, evidentemente, vai ter um conjunto de coordenadas, né? Que no caso vai ser x e y. Então aqui, esse ponto, podia ser qualquer ponto, viu, pessoal? Escolhi esse. Vai ter um x e vai ter um y. Lembrando que o centro é representado por A e B. Essa distância aqui, pessoal, a gente representa pela letra R de raio. Então, perceba o seguinte, ó, eu consigo fazer o prolongamento aqui, ó. Eu consigo fazer esse prolongamento aqui. E novamente, igual a gente fez lá em distância entre dois pontos, aparece aqui uma figura bem conhecida, né? Que é o nosso triângulo retângulo. Onde, para esse cateto da parte de baixo, a gente tem a nossa variação no eixo x. Ó. Perceba, a variação no eixo x. Enquanto esse cateto recebe a variação do eixo y. Aqui, ó. Aí você tem essas três estruturas. Dá um zoom aqui para você. Observe. Então você tem o R, que é a distância entre dois pontos, que corresponde à hipotenusa. E você tem os catetos, ó, a variação em x e a variação em y. Beleza? Então, se eu der um zoom aqui, você vai observar essa estrutura. O R, a variação em x e a variação em y. Agora, se eu lhe perguntasse, pessoal, que teorema a gente vai aplicar aqui? Você aprendeu lá, em distância entre dois pontos, que a gente dá o nome aqui de teorema de Pitt, né, para os íntimos. Para quem não é íntimo, é Pitágoras. Logo, nesse caso, a gente só vai precisar encontrar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma desses dois catetos ao quadrado. Tá aqui. Basta expandir esses termos agora, pessoal. Quanto vale ΔX? ΔX é só fazer x menos a. Y é só fazer y menos b. Então, você substituindo aqui ΔX e ΔY, você vai ter essa estrutura. Essa aqui é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Porque ela vai te dar as coordenadas do centro, aqui A e B, e o raio. São as condições mínimas para que tu entenda que isso é uma circunferência. Então, para que você entenda como é que isso cai em prova, basta a gente ver esse exercício, ó, que diz: encontre a equação reduzida da circunferência de raio R igual a 5 e centro em C, 2 e 3. Então, perceba. Aqui o meu raio vale 5. E o meu centro, 2 e 3. Lembrando que esse centro aqui, pessoal, essas coordenadas são as mesmas de A e B. Logo você observa que A vale 2 e que B vale 3. Então você só vai substituir. Ó. No lugar da letra R vai ficar quanto? 6 aqui, ó, 5 do raio, perdão. No lugar da letra A vai ficar quanto? 2.
No lugar da letra B vai ficar quanto? 3. Substituindo aqui, você observa que esse termo já está ok, esse termo já está ok. Basta levarmos 5 ao quadrado, que dá 25. Pronto, essa é a minha equação reduzida da circunferência. Vejamos outro exemplo. Então, encontre a equação reduzida da circunferência de raio R igual a 6 e centro igual a 1 quarto. Lembra? Esse centro ele tem as coordenadas A e B. Logo, no lugar da letra R, eu vou colocar 6 aqui. Ó. No lugar da letra A, eu vou colocar 1. E no lugar da letra B, eu vou colocar 4. Substituindo isso, eu tenho 6 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado mais y menos 4. Esse termo já está ok, esse termo já está ok, basta elevarmos 6 ao quadrado, que dá 36. Então veja, é bem simples a aplicação desse conceito. Vamos ver mais um exemplo. Encontre a equação reduzida da circunferência de raio R igual a raiz de 7 e o centro em 0 e x. Então, novamente, no lugar da letra R, eu vou colocar raiz de 7. A pessoa coloca a raiz mesmo, coloca. No lugar do A, eu vou colocar 0. No lugar do B, eu vou colocar 9. Substituindo, você observa x menos 0, y menos 9 e aqui, ó, raiz de 7 ao quadrado. Essa raiz vai cortar com esse expoente. Esse 0 vai sumir da equação. De maneira que vai ficar só x ao quadrado, mais esse termo está ok, y menos 9 ao quadrado, e como a raiz foi embora, apenas 7. Assim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse conceito. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar à vontade. Eu espero que tenha ajudado inicialmente. Então, fique com Deus, até a próxima e tchau.